Bom, esse segundo exercício é o exercício da apostila do Popov, do livro do Popov, é o exercício 11.54, onde a gente vai estar utilizando então a analogia de Moore, que é o método da área de momento. Então o enunciado do problema lá diz: determinar a deflexão no meio do vão de uma viga simples, carregada como mostra a figura, pela solução dos dois problemas separados indicados e superposição dos resultados. Usar o método da área de momento. O EI é constante. Aí daí fornece a resposta ali para a gente. Então veja que aqui ele já pediu para a gente, né, no livro ali do Popov, que fosse resolvido pelo método da superposição. Tá? A gente resolveu um problema, se não me engano, idêntico a esse daqui, em sala de aula. Bom, ele disse aqui que a rigidez é constante e quer saber uma flecha no meio do vão. Né? Então a gente pode chamar um primeiro ponto aqui do A, segundo ponto aqui no outro apoio de B, e B no meio do vão, então do ponto C. Então esse problema aqui, de cara a gente já tem ali três soluções. Né? Vamos mostrar aqui então a primeira. Primeira solução. Então lembra lá que para utilizar esse método aqui da analogia de Moore, é sempre conveniente a gente desenhar o que seria a deformada da nossa viga. Tá? Então nessa daqui a gente vai ter uma deformada, qualquer coisa como esse daqui. Certo? E a gente quer saber justamente essa flecha aqui no meio do vão. Tá? Então vamos olhar o seguinte, vamos pegar aqui uma tangente exatamente nesse pontinho aqui. Então a gente tem uma tangente que passa aqui pelo nosso ponto C. A gente tem aqui o apoio A e o apoio B. Tá? E lembra que se a gente pegar uma tangente do ponto C, tá? E jogar lá para o A, que a gente vai ter aqui vai ser o nosso T em A partindo de C, a distância tangencial em A partindo de C. E se a gente faz a mesma coisa, pega essa tangente de C e parte lá para B, o que a gente vai ter aqui vai ser a distância tangencial em B partindo do ponto C. Tá? Então aqui visivelmente dá para ver, como a gente tem uma reta, a gente tem uma altura aqui e outra altura aqui. Se eu estou querendo saber uma altura exatamente entre as duas, né, essa daqui seria uma proporção de triângulos, então nossa flecha em C, aqui nesse caso, seria a média entre a distância tangencial em A partindo de C e a distância tangencial em B partindo de C. Né? Isso daqui a metade das duas, então a gente vai ter justamente a flecha em C. Essa seria uma solução possível. A segunda solução vamos partir da mesma ideia, então a gente vai desenhar a elástica aqui dessa viga. Mesmo carregamento P. Vamos pôr uma elástica agora um pouco menos exagerada, só para facilitar o desenho. A gente vai ter alguma coisa como isso aqui. Então está aqui nossa elástica. Tá? Os pontos A, o B e aqui ponto C de novo. Nesse daqui, vamos supor agora que a gente vai partir uma distância tangencial. Partir uma tangente aqui do ponto A. Tá? Dessa tangente do ponto A, se a gente jogar uma distância tangencial lá em B, então uma distância tangencial em B partindo de A, a gente vai calcular toda essa distância aqui, né, da tangente de A até chegar lá no nosso ponto B. Tá? O que a gente quer saber, na verdade, é essa flecha aqui. Ó. VC, essa distânciazinha aqui. Tá? Se eu jogo dessa mesma tangente de A, jogar essa tangente lá para o ponto C, eu vou ter uma distância tangencial em C partindo de A. Então, quer dizer, isso daqui vocês veem
vem aqui que forma um triângulo, certo? Se eu estou olhando exatamente na metade da altura do triângulo aqui, toda essa distânciazinha toda essa distância aqui é a metade do TBA. Né? Já que eu tenho, para um L inteiro, eu tenho TBA, para um L sobre 2 eu vou ter o TBA sobre 2 também. Se eu subtraio TCA de TBA sobre 2, me sobra justamente a flecha em C. Então, uma segunda maneira ali de resolver o problema seria pegar o TBA dividido por 2 e subtrair o TCA, certo? E uma terceira solução possível é essa que foi proposta no livro do Popov. Então, utilizando também a superposição de efeitos. Então, aqui supõe-se, então, que a gente vai ter, né? Eu tenho uma situação original, eu vou pegar metade desse carregamento P, jogar aqui e jogar um P sobre 2 aqui, deixando uma viga com carregamento simétrico, tá? E vou somar esses efeitos com esse daqui. Então, quer dizer, um P sobre 2 mais um P sobre 2 igual a um P. Um P sobre 2 menos um P sobre 2 é igual a zero. Então, o que a gente está fazendo? Transformando essa viga com carregamento assimétrico numa soma de uma viga com carregamento simétrico com uma com carregamento antissimétrico, né? E quando a gente desenhar a deformada dessas duas aqui, a elástica das duas, a gente vai ver como que essa solução facilita bastante a nossa vida. Vamos fazer aqui. Fiz um pouco apertar demais, mas não tem problema. Vamos fazer aqui primeiro o carregamento, então. P sobre 2 e um P sobre 2. E aqui um P sobre 2 e carregamento antissimétrico P sobre 2. Desenhando aqui a elástica, tá? Está bem o meio aqui, tá onde que é. Então a gente vai ter mais ou menos o seguinte, como o carregamento é simétrico nessa situação, quer dizer que a nossa deflexão também vai ser simétrica. Então deixa eu ver se consigo desenhar aqui mais ou menos bonitinho. Tá? Então vamos supor que isso daqui deu uma flecha simétrica, e como esse carregamento é antissimétrico, a flecha também vai ser antissimétrica. Então quer dizer, a gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui. Certo? De tal forma que exatamente nesse ponto aqui a nossa flecha vai ser nula. Então se a gente quiser saber o comportamento dessa viga aqui, ó, a flecha no meio do vão dessa viga aqui, somando essas duas, a gente vai ter que somar também as deflexões das duas vigas, certo? Como no meio do vão a flecha nessa situação aqui é nula, basta a gente calcular a flecha para essa situação aqui. E como o carregamento é simétrico, a gente sabe que a tangente partindo aqui de C, ela vai ser paralela à indeformada. Então a nossa distância tangencial em B partindo de C vai ser igual à nossa flecha em C. Então a flecha em C vai ser a distância tangencial em B partindo de C. Bom, para resolver então a gente precisa calcular aqui, ou encontrar o diagrama de momento fletor, dividido pela rigidez, né?
Então, seria M sobre I e X. Como a gente tem carregamento simétrico, tá? Quer dizer que as reações aqui vão ser iguais às ações. Então, eu vou ter uma reação de P sobre 2 aqui, a uma distância de L sobre 4, conforme está mostrando o nosso problema, né? E a mesma coisa desse outro lado aqui. Então, quer dizer, o meu momento fletor vai ser, sai de zero, chega a P sobre 2 vezes L sobre 4, aqui permanece constante, certo? E aqui ele vai voltar para zero. Então, a gente vai ter aqui momento. Vou marcar aqui bonitinho. Parte de zero. Então, aqui nosso momento sobre a rigidez. E o x crescendo para cá. Então, a gente vai ter ponto A, ponto B, ponto C. Esse momento aqui, que a gente tinha P sobre 2 vezes L sobre 4, dá PL sobre 8. Dividido pelo EI, então a gente vai ter PL sobre 8 EI. E aqui também, por conta da simetria. Como a gente quer a distância tangencial entre ponto B e C, né, do ponto B partindo do ponto C, a gente vai ter todo esse trecho aqui, certo? Lembrando lá que a nossa distância tangencial, então em B partindo de C, né, com áreas definidas, então é somatório dos φ vezes a distância do centro de gravidade até o ponto de interesse. Então a gente pode ter aqui, vou chamar isso daqui de área 1, isso daqui de área 2, centroide da área 1 está aqui, centroide da área 2 está aqui, ponto de interesse é o B, vai ter um x barra 2 aqui, e um x barra 1 dado aqui. O φ1 é toda essa areazinha aqui, certo? Toda essa área aqui, então a gente tem uma base de L sobre 4, já que daqui até aqui é L sobre 4, então aqui também vai ser o L sobre 4. E a altura de PL sobre 8EI. Vai ter então PL ao quadrado sobre 32EI. O x barra 1 vai ser L sobre 4 mais L sobre 4 dividido por 2. Então, L sobre 8 mais L sobre 4, que vai dar 3L sobre 8. Nossa área 2, que é a área do triângulo, então φ2 vai ser a base, que é L sobre 4, vezes a altura, PL sobre 8EI, dividido por 2. Então, vai dar PL ao quadrado sobre 64EI. O x barra 2 vai ser a distância do centroide até nosso ponto B. Como é um triângulo, vai ser o 2/3 da base, que é o L sobre 4. Então, a gente vai ter 14, aqui já podemos cancelar. Cancelamos o 2 com o 4, a gente vai ter um L sobre 6 aqui. Então, nossa distância tangencial em B, em B partindo de C, que vai ser igual a nossa flecha em C, vai ser φ1 x1 mais φ2 x2. Então vai dar aqui para a gente PL ao quadrado sobre 32EI vezes
3L sobre 8, mais PL ao quadrado sobre 64i, vezes L sobre 6. O VC aqui, então, fazendo a continha, a gente vai ter um PL ao cubo, tá? Vamos fazer aqui na calculadora juntos, vai. Eu vou ter 1 sobre 1 dividido por 32, vezes 3 dividido por 8, mais 1 dividido por 64, vezes 1 dividido por 6. Tá? Isso daqui, em fração, número racional, vai dar, ou melhor, em fração aqui, vai dar 11 PL ao cubo sobre 768 EI, que é o valorzinho que a gente tinha lá na resposta do Popov.